Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse é o áudio dos domingos às 17 horas, para quem prefere só áudio, né? Os vídeos tradicionais aqui do canal, que acontecem todas as terças-feiras às 11h30 da manhã, nos quais eu apareço, vão continuar normalmente. Esse áudio é um extra que eu tô colocando aqui no canal e nas plataformas que são só de áudio, sempre que possível. Para abrir os trabalhos, eu vou ler hoje uma carta do Tarô Zen do Osho, para variar. E a carta se chama A Mente, e depois eu vou tecer os meus comentários sobre ela. O texto relacionado à carta fala o seguinte: esta é a situação da sua cabeça. Vejo ali guidões de bicicleta, pedais e coisas estranhas que você foi juntando de toda parte. Uma cabeça tão pequena e sem espaço para se viver nela. E esse material inútil fica revolvendo-se em sua cabeça. Sua cabeça fica girando e trançando. Isso mantém você ocupado. Imagine só que tipos de pensamentos vão passando pela sua mente. Qualquer dia, simplesmente sente-se e feche os olhos e coloque no papel durante meia hora o que quer que passe pela sua mente. Você compreenderá o que estou querendo dizer e ficará surpreso com o que transita no interior da sua mente. Isso tudo vai ficando nos bastidores, fica ali o tempo todo e acaba envolvendo-o como uma nuvem. Havendo essa nuvem, você não consegue distinguir a realidade, não consegue chegar à percepção espiritual. É preciso desfazer-se dela, e apenas com a sua decisão de descartá-la é que ela irá desaparecer. Você está apegado nela. A nuvem mesma não tem o menor interesse em você, lembre-se disso. Eu achei esse texto muito bonito, muito interessante, porque eu acho que a maioria de nós padece desse mal, né, de ter uma mente muito tagarela, que vai formando uma nuvem mesmo na nossa percepção. Então, às vezes a gente tá tão medroso, tá tão ansioso, tão estressado, com muitas preocupações, que a gente não consegue ver a realidade, a gente só enxerga os nossos medos que a gente projeta sobre a realidade. E a gente vive escravizado por esse medo, né? Que muitas vezes a gente esquece que a mente, né, ou seja, o ego, que é a mesma coisa, eles devem estar a serviço do nosso ser. A gente não pode deixar que o cabeção, né, dirija a nossa vida. Quando a gente coloca a mente na frente, quando a gente coloca o ego na frente, todas as nossas ações não serão perceptivas, elas serão reativas, porque a gente vai reagir com foco no medo. Então, como eu sempre falo para vocês, é muito diferente, por exemplo, de você estar meditando e aí no pós-meditação, quando você está super conectado com a fonte criadora, super intuído, de repente você tem um insight, aí você fala assim, nossa, vou fazer tal coisa agora, vou fazer uma compra de alguma coisa que eu estou precisando, vou entrar em contato com alguém, vou procurar tal emprego, vou fazer um post sobre tal assunto. Perceba que quando você tem esse tipo de atitude, depois que você se conectou com a fonte, você tirou essa névoa da sua mente, né? Você está perceptivo, você está expressando a sua excelência, ou seja, quando você está dessa forma, você não está permitindo que a sua cabeça te guie, que a sua mente te guie. Você está permitindo que o seu ser esteja na frente. O ego, ele é importante, a mente é importante, mas eles têm que estar a serviço do ser, não pode ser o contrário, né? Então, quando você tem essas ações perceptivas, ou seja, conectadas com a fonte criadora, você vai fazer coisas que vão te fazer bem, que vão te proporcionar mais alinhamento. E aí, quando você faz aquilo, você sente uma alegria, um bem-estar, uma conexão. Você fala, nossa, que legal isso que eu fiz, sabe? Porque aquela ação ela foi uma ação inspirada.
Como assim, Gisela, uma ação inspirada? Uma ação inspirada é aquela ação que a gente realiza em conexão com a fonte, em conexão com Deus, com o Pai Celestial, com a sua essência crística, com a sua essência divina. Então a gente está fazendo algo, por exemplo, você está ministrando uma palestra. Você sabe muito bem quando você está ministrando uma palestra falando coisas como um autômato, você está lá só repetindo como um papagaio, não tem amorosidade na sua voz, na melodia da voz, é uma coisa mecânica, é uma coisa sem graça, porque não tem conexão, você só está repetindo aquilo que você decorou. Então essa é uma forma de palestrar. Agora, se você está lá com uma energia amorosa, está conectado com alegria, essa é uma ação inspirada. Ou seja, você está agindo em conexão com a fonte criadora. Você não está fazendo aquilo porque você está com medo, você está com raiva, você está angustiado. Não, você está movido pelo seu ser. Agora, a maioria de nós, né, como a gente vive num planeta de provas e expiações, como muito bem nos ensinou Allan Kardec no Livro dos Espíritos, a gente vive num planeta que ainda é denso, é primitivo, isso vai mudar, já está mudando, mas ainda é um planeta de provas e expiações. E nesse planeta impera o medo, a ansiedade, o estresse, a preocupação excessiva, o medo do desconhecido, a busca pela perfeição, né? E por conta disso, muitas vezes quando a gente vai para a vida e a gente toma uma atitude, na maioria das vezes, as atitudes que a gente toma, elas não são perceptivas, ou seja, não são ações inspiradas, frutos da conexão com a fonte criadora. Não, elas são reações que vêm do ego. Então a gente está lá morrendo de medo e a gente toma uma atitude que a gente quer se proteger, quer ter uma ilusão de segurança, seja material, seja emocional. E por conta disso, a gente acaba ficando cada vez mais dominado pela mente ou pelo famoso cabeção, né? Que é até o bordão dos meus vídeos. Por isso que eu abro já os meus vídeos com esse bordão, que inclusive quem me inspirou a criar esse bordão foi o Osho, claro, para que a gente possa se conectar com o coração. Quando eu falo isso é para a gente aprender a ouvir a intuição, que é uma das grandes dificuldades que nós temos num planeta de provas e expiações, é a gente ouvir o coração, ouvir o nosso ser, ouvir as intuições. Normalmente a gente está lá na cabeça e a cabeça está tão cheia de pensamentos, tagarelando aqui e ali, falando, nossa, vai acontecer tal coisa que você tem que se preparar, porque nossa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque o fulano falou não sei o quê, que em 1900 e bolinha, não sei quem fez tal coisa para você. Uma das características da mente, como muito bem fala o Osho naquele livro Aprendendo a Silenciar a Mente, que eu sempre recomendo para vocês, ele fala que a mente ela é dual, né? Então ela transita entre polaridades. E como a mente ela está constantemente ativa, ela é muito barulhenta, então quanto mais a gente está identificado, ou seja, apegado à mente, mais a gente está afastado do nosso silêncio interior. Então nesse livro ele fala muito sobre aprender a transcender a dualidade da mente. Não brigar contra os pensamentos, você não vai lutar contra as suas emoções, contra os seus pensamentos. Você vai aprender a ir além dele. Como é que você vai além dos pensamentos? Como é que você não se apega? Você não fica lutando contra. Você trabalha a não identificação. Você faz isso quando você vem para o agora, quando você sai do caos da mente, que ora está no futuro, ora no passado, e você descobre o famoso poder do agora. Aprende a ficar no presente, sem se preocupar com o futuro, sem ficar remoendo o passado. E é aí que a gente vai encontrar a nossa paz interior. É claro, gente, não sejamos iludidos, né? Como a gente vive num mundo de dualidade, a gente vai oscilar, a gente vai caminhar entre os extremos, a gente vai cair. É normal, faz parte do nosso processo de aprendizado, né? Mas quanto mais a gente vai praticando essa capacidade de ficar no presente e de não ficar tão apegado ao caos da mente, essa prática ela vai se tornando cada vez mais natural. De tanto a gente fazer, a gente vai ficando bom nisso. No começo é difícil, a gente tem resistência,
A gente fala, eu não consigo, é muito difícil, eu não sei fazer isso. Quem nunca, né? Bem-vindo ao clube. Não, porque não dá, minha cabeça não para, não tem solução. Não, calma, tem solução. Começa a praticar um pouquinho por dia. Você pode, por exemplo, isso é algo que eu aprendi com um mentor amigo, mas também é algo que o Osho usava nas meditações dinâmicas, né? Então, por exemplo, você tem muita dificuldade de parar e meditar, que você é uma pessoa muito agitada. Ok, não precisa forçar a barra, não precisa lutar contra a realidade. Você pode fazer uma atividade física, você pode fazer, por exemplo, uma corrida, uma dança, uma musculação. Sabe, qualquer atividade física que você goste de fazer, que te dê prazer, só para você dar uma cansadinha no corpo e no ego, né? Aí fica mais fácil, depois da atividade física, a mente deixar de ser tão tagarela. Então você, por exemplo, você fez uma caminhada no parque, correu no parque. Aí você volta para sua casa, espera a respiração normalizar, ou até no parque mesmo, se você morar num lugar seguro que você possa fazer meditação no parque sem problemas. Então, você espera a respiração regularizar e aí você fica quietinho, fecha os seus olhos ou pode deixar os olhos semi-fechados, né, um pouquinho abertos só. Começa a fazer uma respiração mais profunda. E aí, aos pouquinhos, você vai observar os seus pensamentos. Você olha os seus pensamentos como se você fosse um observador de si mesmo. E deixe esses pensamentos passarem como se eles fossem nuvens no céu. Vai vir um monte de coisa. Você vai ficar pensando o que você quer comer no almoço. Que você precisa mandar uma mensagem para fulana. Que você precisa pagar o boleto não sei do que. Né? Você vai começar a pensar, será que eu fechei a pia da cozinha? Você vai começar a pensar em um monte de coisa. Faz parte. Bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo, né? O importante é continuar. Aí você vai ter esses pensamentos, só que o que você vai fazer com esses pensamentos? Você vai brincar com eles, ou seja, você não vai ficar apegado, você não vai ficar cultivando, pensando o pensamento. Deixa ele passar, como se fosse uma nuvem no céu. Quando uma nuvem está passando no céu, você não vai ficar querendo pegar a nuvem, até porque é impossível, né? Ela simplesmente passa. Então, o pensamento é a mesma coisa, deixa ele ir. Deixa passar, deixa, não se apega. Aí vai vir outro pensamento, sem problemas, deixa o pensamento passar. E aí, de tanto você treinar a não identificação com o pensamento, você percebe que entre um pensamento e outro, porque um pensamento não pode se sobrepor ao outro, então existem milésimos de segundos entre um pensamento e outro. Você começa a olhar para esses milésimos de segundo, entende? E aí você aos pouquinhos vai conseguindo trabalhar esse desapego. É difícil no começo, você vai ter resistência, você vai achar que não vai conseguir. Persista mesmo assim. Como fala o Ali Cravo, a gente só faz bem aquilo que a gente faz muito, né? Então o importante é ter persistência, não desistir diante da primeira adversidade, porque o ego é danado, ele vai querer nos boicotar. O ego ele tem medo de morrer, né? De perder o poder, de perder o controle. Quando a gente medita, o egão, ele fica em segundo plano, ele perde o poder, ele não quer isso. Então ele fica lá, não, imagina, isso aí não adianta nada, você nunca vai conseguir, isso aí é besteira, isso aí não é pra você, né? Ele fica encontrando estratégias que ele não quer que você medite de jeito nenhum. Ele quer ficar no controle, ele quer ser o imperador da sua vida. Só que quando a gente está identificado com o ego, o que a gente faz? Besteira. Porque a gente está reativo, não está perceptivo. Quantas vezes você reagiu movido pela cegueira do ego e você fez coisas das quais você se arrependeu depois? Então é aquele e-mail mal educado que você responde, é aquela resposta sarcástica que você deu para um amigo e provocou feridas nele, ele virou a cara para você. É aquela compra que você fez sem pensar, aquela dívida, né, que você fez de maneira impulsiva. É, de repente, uma resposta mal criada no trabalho que você deu para o seu chefe e isso te trouxe problemas. Enfim, quando a gente está reativo e não perceptivo, a gente está colocando o egão na frente.
E a gente coloca o egão na frente porque a gente é medroso, é ansioso, é egoísta, é autocentrado, é pouco empático. Por isso que a gente está encarnado num planetinho como esse, para aprender a desenvolver a generosidade, a fraternidade, a caridade, a empatia, a bondade, a integridade, né? Então a gente está aqui para aprender. E é por isso que a gente está num planeta onde existem diferentes níveis de consciência. Existem pessoas que sabem mais, pessoas que sabem menos, justamente para a gente aprender uns com os outros. Quando a gente convive com pessoas que têm mais consciência que nós, como por exemplo, não necessariamente a gente precisa conviver, mas quando a gente conhece os ensinamentos do Cristo, né? Quando a gente conhece os ensinamentos de Buda, de Jesus, de Madre Teresa de Calcutá, quando a gente sente a presença, a energia de Mãe Maria, a gente tem inspirações dos nossos irmãos mais velhos, vamos dizer assim, que nos inspiram a desenvolver bondade, integridade, paz de espírito. Então, quando a gente tem esses modelos mais elevados, a gente vai aprendendo a desenvolver isso também. Por isso que a gente está num planeta onde existem tantas diferenças de consciência, para aprender com quem tem mais luz e para aprender também a desenvolver compaixão com quem ainda está começando, com quem ainda é um espírito primitivo. Né? Sabe aquelas pessoas muito reativas que acreditam no mal, no poder, no status, né? Aquelas pessoas que são muito focadas na matéria. Muitas vezes essas pessoas fomos nós mesmos no passado. Então, quando a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas que ainda estão aprendendo, a gente pode desenvolver compaixão, empatia. Então, também é um aprendizado para nós. Também é um aprendizado conviver com quem tem mais luz. Então, a gente aprende uns com os outros, né? O mentor amigo, ele costuma dizer nas minhas consultas com ele, que a gente nasce num mundo onde existe tanta heterogeneidade de consciências justamente para isso, para aprender com quem tem mais luz e para desenvolver compaixão por quem tem menos luz. Então tá todo mundo aprendendo, tá tudo certo como está, a gente não tá aqui por acaso, esse é o nosso aprendizado, né? E claro que num planeta como esse, às vezes fica difícil aprender a silenciar a mente. Por isso que o treino tem que ser contínuo. Se a gente observar um iluminado, ele não vai precisar meditar, ele pode meditar se ele quiser, mas ele não precisa, porque ele já vive em estado meditativo. Ele está num nível de consciência tão elevado que ele não se deixa mais guiar pelos desejos do ego. Ele não está mais identificado com esse falso eu, que é o ego. Ele não está apegado a isso, ele sabe quem ele é. A maioria de nós, a gente não sabe quem a gente é. A gente acha que sabe, mas no fundo a gente não sabe. E é justamente por não saber quem a gente é, por não reconhecer o nosso verdadeiro poder, a nossa verdadeira luz, a nossa verdadeira amorosidade, né, que estão dentro de nós, pelo fato da gente não conseguir ainda reconhecer isso, que a gente precisa meditar, ter esses momentos de silêncio interno, para a gente reconectar com a fonte, e aí a fonte criadora dá uma cutucada assim, fala assim, fulano, olha, você tem luz, viu? Você é uma extensão do Pai Celestial. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é esse lixo que te fizeram acreditar que você é. Você não é uma pessoa irrelevante. Você tem luz, você tem seu brilho, você tem sua força, né? Então, quando a gente medita e a gente se reconecta com a fonte criadora, a gente está tendo a oportunidade de relembrar, olha, eu tenho poder, eu tenho força, né? Eu tenho amorosidade, não preciso esperar que isso venha de fora. Tudo isso já está dentro de mim. Mas não é numa postura de uma arrogância não saudável, né? Não é naquela postura do tipo assim, olha como eu sou forte, olha como eu sou maravilhoso, porque aí já é soberba, né? Então não é saudável, não é essa coisa meio metida, não. Mas é no sentido de você reconhecer o seu verdadeiro valor. Isso é a verdadeira autoestima, que é fruto da conexão com Deus, da conexão com a fonte criadora. E quando a gente está conectado com a fonte, a gente tem essas ações perceptivas, a gente intui o que fazer em cada momento, a gente age pela percepção e não pelo medo. Então, por exemplo, uma coisa é você guardar dinheiro porque você é uma pessoa prevenida, você é uma pessoa sensata, equilibrada,
né? E você decide então guardar dinheiro, mas você não chama aquilo de uma reserva de emergência, você chama de reserva de luz, reserva de alegrias, por exemplo, né? Só para conseguir mudar a qualificação que você dá para aquilo, porque quando você age pela percepção, pelo bom senso, você está conectado com a fonte. Quando você reage pelo medo, você vai fazer assim, não, eu vou guardar dinheiro, porque, nossa, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, então é melhor guardar, porque veja bem, percebe a diferença? Quando a gente está reagindo pelo ego, as nossas atitudes, elas são atitudes que são nubladas por essa percepção equivocada da vida, que não está alinhada com a fonte criadora. E aí tudo que a gente faz na vida é movido pelo medo. Não sei se vocês já conheceram, ou se eventualmente você é uma dessas pessoas, que às vezes na hora de falar alguma coisa ou de expressar alguma ideia, ao invés de você conseguir expressar essa ideia com tranquilidade, você expressa essa ideia discutindo com o interlocutor imaginário que você criou para ficar justamente na defensiva, para se proteger. Então, são aquelas pessoas que, ao falarem sobre um determinado assunto, elas falam num tom bélico, numa forma defensiva, porque ela já está supondo que o outro vai falar tal coisa para ela, que o outro vai fazer tal coisa. Então, ela mesma já faz o advogado do demo, né? Com ela mesma e já se coloca numa postura defensiva. Muitas vezes a pessoa está nessa postura porque ela está com medo. Então, o medo, na verdade, até como falava o Osho, né? O medo, ele é muitas vezes algo que está introjetado dentro de nós, e como a gente não quer admitir que a gente tem medo, a gente expressa o medo através da raiva. Então, a raiva seria a forma ativa do medo. Ela é como se fosse uma cortina de fumaça para esconder o medo. Então, a pessoa que é muito bélica, que é muito reativa, no fundo, se você for investigar, você vai perceber que essa pessoa é extremamente medrosa. E justamente por ser medrosa, ela usa essa capa, essa couraça de defesa como uma forma de se proteger, porque ela entende que o mundo é um ambiente muito hostil, que as pessoas estão contra ela, então ela precisa se defender. E aí tudo que essa pessoa faz na vida é sempre como uma tentativa de se proteger, são atitudes reativas. Então, às vezes a pessoa, por conta disso, se torna uma pessoa soberba, uma pessoa que é muito sarcástica com o outro, que faz piadas de deboche. Isso também é uma forma de defesa, né? Ela tem medo do outro, então é como forma de se defender, ela é debochada, ela é sarcástica. Mas no fundo essa pessoa é uma pessoa medrosa. Ela está usando esse temperamento, né, essa postura defensiva, como uma forma de se proteger. Porque se você for avaliar o que está no inconsciente, normalmente é uma pessoa extremamente insegura. Então ela faz uma aparência de que é muito segura e tal, mas no fundo é uma pessoa extremamente medrosa. É uma pessoa que não conseguiu aceitar ou integrar as próprias sombras, né? Que muitas vezes é o caso de muitos de nós. A gente fica na defensiva, sempre desconfiado de todo mundo, e essa desconfiança, ela é fruto da ausência de confiança que a gente tem na gente mesmo. Como a gente não confia na gente, a gente projeta essa desconfiança no entorno, né? Então a gente está sempre focado no mal. E eu não estou dizendo com isso que é para a gente ser bobinho, para a gente não ser perceptivo, né? Jesus nos ensinou que é importante a gente ser manso como os cordeiros e esperto como as serpentes. Então é óbvio que é importante ter a esperteza, essa perspicácia de conseguir identificar a intenção de alguém. Mas uma coisa é você ter essa percepção porque você está sempre focado no mal, porque você está colocando o ego na frente. E outra coisa bem diferente é você ter essa percepção porque você está tão alinhado com o seu verdadeiro ser, você treina tanto essa conexão com a sua essência crística, com o seu eu real, que aí a sua intuição com o tempo, ela vai aumentando, ela vai ficando mais refinada. E aí você começa a ter percepções que você não costumava ter. Você vai ficando mais empático para conseguir reconhecer a intenção do outro, para identificar
a vibração da outra pessoa, a energia dela. Você vai ficando mais sensível, entende? A maioria de nós, até por uma questão de defesa, a gente fica tão imerso nos automatismos do dia a dia que a gente não tem mais a percepção refinada, aflorada, para conseguir perceber alguns detalhes de comportamento de outras pessoas, para perceber a energia das pessoas, dos lugares. Então, para que a gente consiga identificar isso, né? A gente precisa ter cotidianamente esse trabalho interno de refinar a nossa percepção, ter sempre alguns minutinhos todos os dias de conexão com o nosso verdadeiro eu, de oração. Mas é aquela oração que precisa ser genuína, com entrega, com fé, sabe? Quando você realmente faz a oração de coração, não é simplesmente falar frases decoradas como um robô, mas é colocar a sua alma ali. Porque quando você faz isso, você vai criando formas, pensamento positivas que vão ficando no seu entorno, energias positivas que vão ficando no seu entorno. E com isso, de tanto você fazer essas práticas cotidianamente, você começa a atrair vibrações que são compatíveis com essas formas de pensamento, que vão se ligar a essas formas de pensamento. Então, por exemplo, experimenta fechar agora os seus olhos e fica por alguns segundos imaginando um lugar muito bonito. Pode ser uma praia, uma montanha, uma cachoeira, um parque, uma praça, enfim, a casa de alguém que você ama. Se imagina nesse lugar. Começa a sentir a alegria de estar ali. Sente a leveza do seu corpo. Sente que você está presente naquele ambiente maravilhoso. Está um dia muito agradável. Aquele ambiente é totalmente seguro. Você está pleno ali. Você não está pensando nem no futuro, nem no passado. Você está completamente solto, livre, leve, solto, sem preocupações, sem boleto para pagar. Você está ali de boa, sossegado, bem tranquilo, respirando profundamente. Sente a vibração, a alegria de estar ali. Nada te perturba, nada te afeta. Sente o poder da presença. Observa que quando você faz isso, agora voltando, né, para o áudio com total entrega, perceba que em poucos segundos que você fez isso, de estar entregue ao momento presente, de não ter nenhuma preocupação, sem pensar em vida financeira, em questões de saúde, problemas de família, nada disso. Quando você solta esse peso, perceba que até o seu jeito, o seu olhar mesmo fisicamente falando, ele muda. Percebe? O jeito de olhar a vida muda. Por poucos segundos que você teve de presença. Imagina fazer isso todos os dias. Esse é um exercício de relaxamento para facilitar um alinhamento, não é uma meditação, mas também é útil você fazer visualizações positivas para você mudar a sua frequência vibratória, para você mudar a sua energia. Você vai perceber que ao finalizar esse alinhamento, você pode fazer todo dia, é uma coisa tão simples, tão básica, né? Você pode fazer todo dia por alguns minutinhos na sua casa. Você vai perceber que de fazer isso por poucos minutinhos ou poucos segundos, a consciência muda imediatamente. Você começa a ver a vida diferente. E aí você começa a abrir espaço na sua vida para perceber coisas que eram óbvias, mas que antes você não conseguia perceber, porque a percepção estava nublada pelo medo, pela raiva, pelo estresse, pela ansiedade, pela angústia,
pelo egoísmo, né? Então, quando você vai fazendo essas práticas todo dia, você vai insistindo, você vai ter resistência, não vou fazer, é bobagem. O ego não quer morrer, né? O ego não quer perder o controle, então ele vai dar um jeito de tentar te boicotar. O importante é você persistir e fazer mesmo assim. E aí, de tanto você fazer, vai ficando tão natural que você percebe que aos poucos, isso é muito interessante de reconhecer, aos poucos, se você era uma pessoa muito reativa, por exemplo, você vai perceber que isso começa a mudar. Você deixa de ser tão reativo. Então, você percebe que às vezes no trabalho, antes alguém te provocava, e aí você já virava no giraia, né? Nossa, fulana falou tal coisa, ela vai ver, porque eu não vou deixar barato, né? Às vezes você não respondia nada pra pessoa, mas por dentro você tava lá fervilhando, né? Virada no giraia, fervilhando de raiva do sujeito lá que te cutucou, que cutucou uma ferida sua. Deu uma resposta passivo-agressiva, foi debochado, sei lá. Aí, de tanto que você vai fazendo essas práticas da não identificação com o ego, que é a meditação, você vai percebendo que aos poucos, de repente, coisas que antes te abalavam profundamente, elas deixam de te abalar tanto. Então, o fulaninho fez um comentário sarcástico, no começo você ficava muito pé da vida, aí de tanto você meditar, trabalhar não identificação, aos poucos você vai conseguindo não levar pro pessoal. E aí, com o tempo, você vai percebendo, não, peraí, essa pessoa não tá falando comigo, essa pessoa não tá bem, né? Essa pessoa não tá me vindo, deixa pra lá. Vou fazer uma oração pro mentor espiritual dela e pro meu. Não vou ficar apegada ao que ela falou. Por que eu vou ligar? Por que essa pessoa falou? Deixa pra lá. No começo, às vezes, você tem que forçar a barra pra deixar pra lá, porque você fica com raiva. Mas com o tempo, de tanto você praticar não identificação, você vai vendo que a sua energia vai mudando, o seu olhar perante a realidade vai mudando. Você vai se tornando uma pessoa mais alegre, mais amorosa. Isso é um dos sintomas da meditação, ela aumenta a alegria. Tem gente que acha que uma pessoa meditativa é uma pessoa muito séria, fechada, sisuda, e é o contrário. Quanto mais a gente medita, mais a gente se conecta com a fonte, mais a gente fica amoroso, mais a gente fica alegre, né? A nossa energia luminosa aumenta, porque a consciência expande. Os grandes iluminados eram muito alegres, por exemplo, quem convivia com Chico Xavier costumava dizer que ele era uma pessoa muito alegre, mesmo diante das piores adversidades, ele fazia piada, ele dava risada, ele era brincalhão. Então, quanto mais a gente medita e a nossa consciência se expande, mais alegre a gente fica. E eu não tô dizendo piada de deboche, tá, gente? Sarcasmo, nada disso. Tô falando da alegria genuína que vem da conexão com a fonte e não da identificação com o ego. Então, se você se torna mais alegre, você vai percebendo que a sua raiva das pessoas, sua indignação com o mundo, seu foco na sombra, naturalmente ele vai diminuindo. Ou seja, você não precisou lutar contra as sombras. Vou parafrasear uma frase do L. Cravo. Ele diz que não brigue com as sombras, aumente sua luz, né? Olha que lindo isso. Você não precisou discutir com a sombra, falar, não, porque esse mundo é assim, é assado, porque eu não concordo. Não, bastou se acender a luz. Olha que legal. Não é incrível isso? Você acendeu a sua luz e naturalmente as sombras diminuíram. Né? Porque você aumentou a sua consciência, você aumentou a sua amorosidade, a sua luz, ou seja, na verdade, tudo isso já estava aí dentro. Você só aprendeu a se conectar com a sua excelência ao olhar para dentro. E aí é muito interessante porque aos pouquinhos, coisas que antes te deixavam louco da vida, virado no giraia, te deixavam assim, nossa, super explosivo, super reativo, essas coisas não afetam tanto. Não é que não vão afetar nada, você também, se você não se iluminou, é claro, um tanto vai afetar, sejamos sinceros, né? Um tanto vai afetar, mas não vai afetar tanto quanto antes, entende? Então, de repente, alguém fazia um comentário debochado na rede social para você. E antes você costumava ficar louco da vida, ficar indignado, achar que, nossa, era o fim do mundo. De repente, isso acontece de novo depois que você meditou bastante. Você fala, deixa pra lá, vou rezar por essa pessoa, pro mentor dela e pro meu. Não vou encanar com isso não, essa pessoa não sabe o que ela tá falando, essa pessoa não deve estar bem. Percebe a diferença de postura? Ao invés de você ficar indignado, horrorizado, você fala, essa pessoa tá perturbada, deixa isso pra lá.
Não vou encanar com isso, não vou estragar meu dia por causa disso, sabe? Deixa pra lá, né? Quantas vezes, quando a gente não tá bem, a gente também fala besteira? É só a gente se colocar no lugar da pessoa, né? Fazer um exercício empático e procurar lembrar das vezes que a gente não estava bem. Quando a gente não tá bem, quando a gente tá obsediado espiritualmente, quando a gente tá reativo, com medo, a gente acaba falando muita besteira da qual a gente se arrepende depois. Então, se o outro precisou ser passivo-agressivo com você, se ele foi debochado, se ele foi reativo, evidentemente essa pessoa não está bem. É só a gente imaginar se Jesus faria isso, Chico Xavier faria isso, Buda, Lao Tse, Confúcio, Sócrates, Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros iluminados que já passaram por aqui, né? Essas pessoas fariam uma coisa dessa? Não, não fariam, né? Provavelmente não fariam, porque são pessoas que já transcenderam a dualidade do ego. Nós, como a gente ainda está aprendendo, quando a gente está com muito medo, muito ansioso, a gente acaba ficando reativo e falando besteira. Então, por que que a gente vai dar poder para alguém que está nesse nível de consciência totalmente perturbado? Deixa para lá, essa pessoa não está bem. Vamos orar pelo mentor dela, pelo nosso e deixar para lá. Então, quanto mais você vai meditando, vai ficando mais fácil fazer isso. Às vezes é difícil fazer isso agora, porque você ainda está num nível de consciência no qual você se deixa dominar pela raiva, pelo ego, e você acha que é impossível, que você nunca vai conseguir melhorar. E, gente, eu falo por experiência própria, eu já fui uma pessoa extremamente reativa, extremamente. Quem conhece meu mapa astral, que eu já revelei muitas vezes aqui, eu tenho uma lua em Áries, é uma lua que faz aspectos tensos com outros planetas do mapa, né? Ela faz uma quadratura com Marte, faz uma oposição a Plutão, quem entende um pouquinho de astrologia sabe, que é uma lua inflamada. Então, apesar de eu ser uma canceriana com ascendente em Libra, que tem todo o lado fofinho, doce, delicado, tem essa lua em Áries, e essa lua em muitos momentos da minha vida, eu fui explosiva, eu fui reativa com quem não devia ser. A gente nunca deve ser com ninguém, né? Mas eu era reativa, primeiro de tudo, comigo mesma, em muitos momentos. Eu implodia também, né? E, enfim, isso me causava uma série de problemas, inclusive físicos, né? De questões que eu somatizava, etc. E eu tive que trabalhar muito isso em mim para conseguir integrar as minhas sombras, trabalhar autoestima, autoaceitação, resolver crenças do passado, muita terapia. Muitos e muitos anos de terapia, mentoria com Arli, fiz muito Theta Healing também, tomei florais, reiki, muitas terapias que me auxiliaram e me auxiliam até hoje. Não sou santa, não sou iluminada, ainda tenho reatividade, obviamente, ainda tenho muito que aprender, mas já trilhei um caminho longo aí de superação que eu me sinto orgulhosa de ter conseguido realizar esse percurso, porque também não desisti em nenhum momento. Todas as vezes que eu fui reativa, já fazendo terapia, já trabalhando essa questão, eu procurava parar, observar a situação e falar: por que que eu fiz isso? Como é que eu posso melhorar? De uma próxima vez, como é que eu posso fazer diferente? Fui trabalhar também comunicação não violenta, fui estudar sobre isso. Então, eu não estou querendo me usar como exemplo para falar assim: vejam como eu sou maravilhosa, olha como eu sou evoluída. Eu não sou assim uma reles mortal, né? De jeito nenhum, gente. Eu estou em aprendizado, mas eu estou dando esse exemplo pessoal para vocês para estimular quem tiver interesse, quem sentir afinidade com a proposta, para estimular essas pessoas para elas verem que isso é possível, sim, né? Porque eu recebo muito esse feedback: Gisele, eu adoro a sua voz, você me acalma, você me passa a paz. Aí eu penso assim: hoje, né? Hoje eu consigo fazer isso, mas não foi sempre assim. Eu tive que fazer um trabalho interno muito grande e tenho que fazer até hoje, tá, gente? Hoje menos do que antes. Esse trabalho é menor, mas tenho que fazer até hoje. Então, assim, é muita meditação, muita terapia, autoobservação para não se identificar com a raiva. Então, quando eu percebo que eu vou ficar inflamada com alguma situação, que a lua em Áries foi acionada e que eu tô prestes a virar no giraia com alguém, eu falei: epa, peraí, vamos respirar, calma, não vamos reagir, vamos agir, né? Vamos deixar a reatividade de lado, parar, respirar, deixar a raiva passar, porque depois de uns 10, 15 segundos a raiva passa, geralmente,
né? Então, não se deixar guiar pela raiva. Tem uma prática que é extremamente simples, mas extremamente eficiente, que é a bem antiga, mas dificilmente a gente lembra dela na hora da raiva, que é fazer uma respiração profunda. Porque quando a gente está com raiva, a nossa consciência está nublada. Daí, se você faz uma respiração profunda, pode experimentar nos momentos de raiva, faça uma respiração profunda, ou até 3 respirações, se você puder. Faça 3 respirações profundas, você vai perceber que imediatamente a sua consciência muda. Ela renova a consciência, a respiração. Entende? Então, ela não te deixa ficar guiado pela raiva, ficar movido pela raiva, porque quando você respira profundamente, você altera imediatamente a consciência e é impossível, vou repetir, é impossível ser dominado pela raiva quando a gente respira profundamente. Não dá, porque a consciência muda na hora. Então, se você faz uma respiração profunda, se uma não for suficiente, faça 2, 3. Respire profundamente. Você vai perceber que a consciência vai mudar, a raiva vai diminuir bastante e você não vai ser passageiro da sua própria reatividade. É algo muito simples, mas que quando a gente aplica na prática faz toda a diferença. Sabe aqueles segundos que a gente pensa antes de agir, que fazem toda a diferença e podem mudar completamente a nossa vida? Então, quando você vai reagir, vai jogar sua raiva em cima de outra pessoa, para tudo. Silencia, calma, respira. Claro, não estou falando de uma situação emergencial que você precise se defender, né? Não é isso. Mas às vezes uma discussão que você está prestes a ter com alguém, a falar coisas que vão magoar outra pessoa e que vão te trazer problemas depois, que a pessoa manda aquela carga emocional de lixo em cima de você. Então, assim, sentiu que você vai virar no giraia com alguém? Não, para tudo, respira, calma. Muda de ambiente se for o caso, vai tomar um banho, vai correr, vai fazer alguma atividade física, vai dançar, para você mudar o padrão, para você quebrar o padrão, entendeu? Porque se você quebra o padrão, sua mente não está esperando essa quebra de expectativa, sabe? Ela estava preparada para fazer uma coisa, e de repente você muda o padrão, você vai tomar um banho, você vai ouvir uma música, ou então você está pronta para discutir com seu marido. Em vez de discutir com ele, você pega e dá um abraço. Ele não vai entender nada. Mas aí você vai quebrar o padrão da discussão. Entende? Aí você vai conseguir sair da reatividade. Essa é uma técnica muito simples, mas que faz toda a diferença. Às vezes você está sozinho na sua casa, lembrou de uma situação do passado, ficou com raiva, ou aconteceu alguma coisa, ficou com raiva. Ao invés de ser movido por essa raiva, para, silencia e observa. Eu entendo que tem situações que se a gente não for movido pela raiva, a gente não vai agir nunca. E às vezes a raiva ela pode te impulsionar a tomar uma atitude naquele momento que é necessária tomar. Ok, mas existem ações e ações. Algumas ações, se forem tomadas movidas pela raiva, não te trarão problemas. Aí você vai ter que ter o discernimento de conseguir diferenciar. Mas outras ações, principalmente ações que envolvam relacionamentos com pessoas, se você se deixar guiar pela raiva, você vai fazer besteira e vai te trazer uma série de problemas futuros e kármicos também, né? Porque você está plantando uma coisa negativa que inevitavelmente vai voltar para você. É a lei da vida, não é punição, mas é a lei da vida. Então, por exemplo, você está lá movido pela raiva. Procura parar e observar a raiva. Então você vai sentar numa cadeira confortável, você vai parar tudo e você vai observar a raiva. Por que observar a raiva? Isso é algo que eu aprendi com o Osho também. Quando você para e observa a raiva, é como se você fosse uma testemunha de si mesmo, entende? Você trabalha com isso a não identificação. Quando você está apegado à raiva, ou seja, você está dominado por ela, você está identificado. É como se você e a raiva fossem uma coisa só. Mas quando você vira uma testemunha de si mesmo, você observa a raiva, é como se você estivesse se vendo de fora, como se a vida fosse um filme, porque de fato é, como se a vida fosse um filme, uma ilusão, e você está lá de fora se observando, entende? Quando você se observa de fora, você consegue não se identificar. E fazer isso com a raiva ou com qualquer outro sentimento que está te dominando é maravilhoso. Porque aí você não fica passageiro daquilo, você não fica à mercê, você não fica escravizado por aquela emoção, entende?
você se torna dono de si mesmo, porque você se conecta com a fonte. Ou seja, você trouxe consciência. Lembra que eu falei da gente acender a luz, não brigar com as sombras? Então, quando você observa a raiva, você está se olhando de fora e trabalhando a não identificação. Aí você vai perceber que com o tempo aquela raiva vai passar, porque você trouxe consciência, você não ficou passageiro dela. E aí de tanto você fazer esse exercício, né, de ser uma testemunha de si mesmo, de observar a raiva, de trabalhar a não identificação, você vai percebendo que em situações que eventualmente você seria muito agressivo ou debochado, ou seria uma pessoa muito amargurada, enfim. Nessas situações que habitualmente você tinha um certo padrão psicológico, um certo padrão comportamental, aos poucos, com a mudança de consciência, com a elevação da sua percepção, você começa a quebrar esse padrão, entendeu? Você vai quebrando, 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 tem uma hora que não vai existir mais. Vai chegar um momento que, sei lá, seu vizinho vai colocar uma música alta, de repente sua mãe vai falar uma coisa que você não vai gostar, seu parceiro eventualmente vai fazer uma piadinha sarcástica e você vai falar, ai, deixa pra lá, sabe? Ai, não tô nem vendo isso aí, não é comigo, essa pessoa não tá me percebendo, essa pessoa não tá num dia bom, deixa pra lá. Com isso eu não tô dizendo que você deva aceitar coisas indignas, não é isso que eu tô propondo, né? Mas você vai ter mais percepção para saber quando você precisa delimitar de fato o seu território, mas sem fazer isso discutindo com o interlocutor, sem precisar brigar, sem precisar disputar poder, sem ficar reativo, entende? Você vai ter uma ação inspirada e não uma reação baseada no ego. E, gente, como eu falei anteriormente, vou repetir, isso é treino, é prática, tá? Não é de uma hora para outra. Não pensa que basta meditar uma única vez que você vai virar um Buda. Talvez aconteça esse milagre, mas geralmente não é assim que acontece, né? Então a gente ainda tem muito que aprender, muito que evoluir. Por isso a gente tem que aprender a aceitar as nossas sombras, não para ser conivente com elas, mas para entender que somos humanos, que temos luz e sombra, que estamos aprendendo. Então, quando a gente cair, a gente levanta, não fica apegado ao erro, remoendo o erro, se culpando pelo erro, não. Você vai fazer o possível para ser uma pessoa melhor, mas você tem limitações e precisa exercer a autocompaixão nas vezes que você cair. Caiu? Ok, né? Não se identifique com o erro, deixa passar, aprenda com o erro, mas procure fazer diferente de uma próxima vez, né? Não vai ficar lá, ai, porque eu deveria ter tido mais atenção, eu falei não sei o que lá pro fulano, não deveria ter falado, ai, como eu me arrependo, eu fui reativo, e agora? Não, gente, eu não tô dando essas sugestões para vocês para aumentar sentimento de culpa, de baixa autoestima, é justamente o contrário. Tá? É para você reconhecer que no fundo você é um ser de luz, mas você tem sombras também. Então, claro que você vai cair, claro que vai ter momentos que você vai ficar remoendo o passado, ou vai ficar preocupado com o futuro, haverá momentos que você vai ser egoísta. Faz parte, estamos aprendendo. Tudo bem, você reconheceu o erro, beleza. Reconheça o erro, se arrependa dele, procure fazer o bem hoje e não se apegue ao passado. O que já foi, você fez o que deu para fazer, com a consciência daquela época. Tudo bem, tá tudo certo como está, deixa passar, faça o bem agora, é isso que vale. Ficar remoendo o passado, se culpando, se punindo, isso faz com que você fique preso à vaidade do ego e com que você não saia do lugar. Não é assim que você vai evoluir. Falou uma besteira para alguém da qual você se arrependeu? Peça perdão. Se você puder pedir, faça uma oração para o mentor espiritual da pessoa e para o seu. Mas não fica apegado a isso, deixa passar. Você fez o que você sabia fazer, o que deu naquele momento. Você se arrependeu e agora você vai fazer diferente. É isso que importa, é você fazer o bem hoje e não ficar identificado com os erros do passado, porque isso atrapalha a sua evolução. Te deixa com a energia presa numa coisa que já foi. E quando você está com essa energia presa, você não cresce, você não vai para frente, você não se torna uma pessoa melhor, você não ajuda ninguém, você não ajuda o mundo a evoluir, você não ajuda a si mesmo a evoluir, entende? Para que você vai ficar apegado nesse erro que você fez em 1900 e bolinha, porque não sei quem falou não sei o que, aí você falou tal coisa.
Já foi, deixa. Solta, 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 solta. É passado, já foi. Faça o bem agora. Pergunte a si mesmo: o que que eu posso fazer de bom para as pessoas hoje? Como é que eu posso ser justo, fraterno e verdadeiro hoje? Então, vou fazer o bem hoje. O que já foi, já foi. Se eu puder pedir perdão para a pessoa, pedirei. Vou rezar para o mentor espiritual da pessoa e para o meu, para limpar qualquer energia negativa que tenha ficado, mas vou fazer o bem hoje. Essa é a nossa forma de compensar os erros do passado, né? Fazendo o bem agora. Gente, esse foi o meu pequeno recadinho de 50 minutos. Hoje eu me empolguei, estava mais inspirada do que o habitual. Acho que os amigos espirituais estão em peso aqui. Espero que vocês tenham sentido. Eu estou sentindo uma energia bem forte hoje. Sempre sinto, né? Mas tem dias que a gente tem uma inspiração ainda maior. Parece que a conexão está mais fluida. Espero que vocês tenham gostado desse áudio, espero que ele tenha sido útil para a maioria de vocês, para quem sente afinidade com a minha energia. E como de costume, eu quero pedir para quem se conectou com a energia do áudio, se você puder divulgar para os seus amigos, se você puder dar o seu like também, isso ajuda muito na divulgação dos vídeos, né, aqui no canal, ajuda o canal a crescer. Se você puder também deixar o seu feedback nos comentários, eu vou ficar muito feliz e muito grata. Então é isso, gente. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Até os próximos vídeos e até os próximos áudios. Tchau, tchau.